Eu penso que a fala do Leonardo acabou dando cientificidade, né, aquela praxis que eu quis colocar, e também até sobre o aspecto da minha condição de petista, né? E já começo fazendo uma provocação da provocação dele. Eu acho que não é a questão de que nem todo petista é corrupto, acho que nem todo humano é corrupto. Acho que a gente tem que, nessa questão, nesse tema da corrupção, a gente tem que entendê-lo como uma farsa que sempre foi utilizada na sociedade brasileira. Eu acho que não só no Brasil, mas estamos situando aqui no Brasil, né? Todos os golpes que nós tivemos na história do Brasil, aliás, a democracia brasileira ela é muito incipiente, é uma democracia muito jovem, né? O período mais longo de democracia que nós tivemos foi esse que nós vivenciamos de 85 até a proximidade agora do golpe. Você imagine que figuras que foram muito consagradas pela intelectualidade, né, como o que era tido como ministro poeta, o ministro, né, literato, que era o Aires Brito, ele saiu com uma pérola recentemente dizendo que nós estamos vivendo uma pausa democrática. Quer dizer, que é essa capacidade, né, de fantasiar, essa capacidade que a elite nacional tem, inclusive capturando até alguns dos nossos, aparentemente nossos, no sentido de um pensamento mais evoluído, como era o próprio Aires Brito, né? Então, a primeira observação é essa. Em relação a essa questão, o Leonardo vai ser muito feliz nessa capa, né? Que é o extremo da hipocrisia nacional, de sempre tergiversar, né? E não se assumir o que ela de fato é. Ele estava falando aí, eu me lembrei aqui, seguinte instante. Olha que precisão do Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um constitucionalista já oitentão, respeitadíssimo no Brasil e no exterior, e tem sido uma das vozes no campo dos juristas, né, que tem advertido e tem feito duros enfrentamentos, principalmente ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, historicamente, é uma vergonha. E a atual composição do Supremo é uma das piores que a gente possa... Eu digo das piores porque, pelo menos, eles teriam o dever de ser diferentes, porque eles foram construídos agora nessa fase democrática que nós tivemos. Eu citei aqui o exemplo do Gilmar Mendes, mas o Gilmar Mendes é porque ele é um cangaceiro, ele não se preocupa, ele esgrima a peixeira e sai dizendo loucamente, atuando como um líder. O Gilmar Mendes pode ser colocado como o líder o líder na época, né, quando a Dilma era o líder da oposição no Supremo. Teve um período calado, inclusive de todos os órgãos de investigação no Brasil, né, em relação à história recente nossa, a Polícia Federal manitada, o engavetador-geral da República. Durante 8 anos foi o mesmo procurador-geral da República, que era conhecido nos corredores do fórum como engavetador-geral da República. Em 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, ele engavetou tudo. A Polícia Federal fez 48 investigações. Mas o Celso Antônio Bandeira diz o seguinte: evidentemente que aqui eu abstraio daqui a minha colocação aqui como petista, porque aqui ele fala em relação ao Lula, mas aqui a questão em relação ao Lula, porque é o maior símbolo da ascensão, né, popular na história recente, não só do nosso país, mas eu penso que na América Latina como um todo, e se nós estendermos para o resto do mundo, sem dúvida nenhuma é uma situação realmente inusitada, de alguém no qual se apostou, né, a elite apostou que ia ser um desastre, para que depois voltasse o príncipe da privataria tucana, Fernando Henrique Cardoso, né, e acabou não dando certo. E ele diz, o Celso Antônio Bandeira de Mello: a classe média alta é invejosa, não se satisfaz em estar bem, ela quer que os outros estejam mal para se sentir superior. Já pensou o sujeito que faz universidade, consegue título de mestre, de livre docência, de titular, e vê que para o mundo ele vale muito menos do que um operário? É humilhante, não é? Eles se sentem humilhados com a presença do Lula. O Lula é uma humilhação viva para as pessoas que se acham grande coisa. Eu acho que isso retrata bem essa questão da compreensão nossa, né, brasileira, de como nós, sobretudo da elite brasileira, de como enxergar o nosso tecido social. E aí eu queria aproveitar e lembrar nessa questão da vinculação da política como instrumento de poder, né, com o uso da força para
né? A questão que eu mencionei do super-homem, do xerifão, dos heróis, né? Heróis de Pés de Barros, Joaquim Barbosa, Moro. Aliás, eu concordo plenamente, o problema não é Moro, nem é Joaquim Barbosa, é o sistema judiciário, que é um sistema judiciário perverso, é um sistema judiciário classista, sempre foi. Eu citei aqui o exemplo da entrega pelo Supremo da Olga Benária aos nazistas, sabendo que ela ia ser morta, grávida, estava grávida e tal. É só um exemplo maior, né, uma simbologia gravíssima para a gente dar o retrato de como se estrutura esse poder judiciário. Mas em relação a essa questão do apelo à violência, é a figura, por exemplo, do Bolsonaro. Eu acho que o apelo a figuras como o Bolsonaro não é só um apelo do ponto de vista da consciência ideológica de direita ou de extrema direita, porque há um apelo inclusive das massas populares. Ele tem um apelo junto das massas populares, por quê? Porque ele coloca inclusive histrionicamente e pensadamente, né, aquela ideia do herói, aquela ideia do homem que prende e arrebenta, ao ponto de ter um vídeo circulando e que eu fico assim. Tem um jovem lá no meu, que é perigosíssimo, um jovem lá no meu prédio, rapaz, vi criança, é uma das expressões da extrema-direita hoje aqui em Fortaleza. Chega, eu tomo susto quando vejo o discurso desse rapaz, é terrível, né? E aí, recentemente, ele estava colocando, e agindo com a maior naturalidade do mundo, um vídeo onde o Bolsonaro diz o seguinte: o repórter pergunta para o Bolsonaro, e aí, se você for presidente, o que é que você vai fazer? Ele diz, primeira coisa, vou fazer o que a ditadura não fez. Tem que matar, desse jeito, tem que matar uns 30 mil. Tem que matar uns 30 mil. Então, eu na presidência da República, o cara já se coloca assim como super-homem mesmo, né? E aí nem tem, é claro que a falência das instituições, da democracia, etc. Então, e uma questão que o Leonardo colocou, que eu acho que é muito importante, nós não podemos perder de vista de forma alguma, que essa questão, a crise, não só esta, mas as crises brasileiras, particularmente essa, ela não está situada no Executivo, ela está situada no Congresso Nacional, que é um Congresso extremamente reacionário, é um Congresso extremamente reacionário, composto majoritariamente de ruralistas, de grandes capitalistas e fortemente agora influenciado pela intolerância religiosa e particularmente essa dos evangélicos. E voltando aqui para que eu possa também mostrar a vocês uma coisa, um pouco, pequena, é um pouco, é micro, mas é em relação aqui a essa estruturação do poder. Como é que essa estruturação do poder se coloca? Eu estou sem conseguir abrir aqui, mas é no WhatsApp o seguinte: essa semana, e nós que somos vereadores, né, naquela política miúda do dia a dia, né, a gente sofre terrivelmente, porque a demonização da política é geral, né, mas particularmente de quem está no parlamento, quem está ocupando algum espaço de poder, né, por conta dessa demonização. Então você virou, né, o lugar comum, você virou realmente a massa, né, nos enxerga na horizontalidade, né, como se de fato nós não tivéssemos mais salvação, né, na política. E o cotidiano das pessoas, contraditoriamente, enxergam nessa política, principalmente nessa idealização do político forte, do prestígio, como também a questão da violência simbólica. Aí essa semana eu recebi... Faz um comentário muito interessante. Ele diz, olha, nós nunca tivemos Estado de Direito. O que nós tivemos, ele está falando da França, mas vale para o Brasil, não é? O que nós temos é um Estado oligárquico de direito. É diferente, não é? Quer dizer, que é o que acontece no Brasil. Então, e foi exatamente o grande equívoco do Lula, não é? Então, ele entrou exatamente nessa lógica do Estado oligárquico de direito. Bom, sobre a psicanálise, eu concordo plenamente com você, Rafael. A psicanálise é filha da modernidade e da ciência, que deram um outro tratamento ao real, fazendo buracos no real. Quer dizer, como diz Freud, a psicanálise não acompanha a religião, que faz um tipo de marginalização do real, vendo santos e eu sei lá o que no real. Ela acompanha a ciência, que olha para o real e vê letras, não é? Vê um buraco. Então a psicanálise é produto da modernidade e da ciência. E isso é algo importantíssimo, porque inclusive o feminino vem daí, como você disse, não é? Esse outro olhar
para o feminino, nós devemos a modernidade. É exatamente um outro tratamento ao real do buraco. Não? Então, a psicanálise precisa da democracia, não? Do ponto de vista da sua sobrevivência. E concordo com você, realmente a crise da psicanálise tem a ver com isso. Com o fato de que, por exemplo, esse discurso da gestão, que é o discurso cientificista e apoliticista, que a psicologia comportamental, a psiquiatria acompanham e respondem todas as demandas, é claro que eles vão ganhar uma dominância e o amor dos psiquiatras. Não é? Tratam o sintoma, foi o que eu disse, o sintoma ele tem que ser tratado como algo que representa o sujeito. É diferente você tratar o sintoma como doença a ser corrigida. Não é? Então a psiquiatria faz isso, a medicina faz isso, a psicologia comportamental, cognitiva e tal, as psicologias de maneira geral acompanham essa lógica, e a psicanálise não, é claro que ela ia perder terreno, não é? É óbvio que ela ia perder terreno. Só um último comentário sobre a questão institucional. Eu acho que é curioso a gente observar as duas posições institucionais diferentes, de Freud e de Lacan. Freud nunca quis ser presidente de nada, deixou o lugar vazio, não? E a instituição foi nesse caminho, mas não por isso deixou de deformar os fundamentos da psicanálise de Freud, como bem denunciou Lacan em determinado momento, não? Por outro lado, o Lacan assumiu o lugar do não? Ele fundou a escola e foi presidente. E isso também tem efeitos. Uma vez a gente estava conversando, aproveitar a presença do Gilles, que é francês, aí às vezes a gente tem a impressão que os psicanalistas franceses ainda não mataram Lacan. Não é? A presença de Lacan, quem conviveu com Lacan, ou a presença de Lacan na França é muito forte, porque Lacan, inclusive, se posicionou nesse lugar. Não é? Resta saber se ele consegue sair daí. Quer dizer, foi o próprio Lacan que disse assim, num determinado momento ele diz, olha, discutindo sobre psicanálise e ciência, ele diz assim, não é que a psicanálise tem que se adequar à ciência, o que a gente tem que ver é como é que seria uma ciência que leva em consideração a psicanálise. A gente pode dizer a mesma coisa, não é que a psicanálise tem que se adequar à política, a gente tem que ver como seria uma política que leve em consideração a existência da psicanálise, o sujeito, a impossibilidade de governar, o real e etc. Não é? Então, tem uma outra questão também que é importante. A democracia implica a morte do pai, não é? A possibilidade de você deixar esse como um vazio. Mas não quando Lacan diz, você dispensar o pai, mas servir-se dele. Você não pode ficar sem se servir dele, como acontece hoje. Você tem uma diversidade, não é? E não há nenhuma coragem, que é o que eu falava da globalização. Não é?